Bom, gente, boa tarde. Hoje, 25 de fevereiro de 2023, agora 15 horas e 4 minutos. Iniciamos a nossa sessão de defesa pública da dissertação do professor Francisco Otávio Mascarenhas de Menezes. Para nós do PPGGEL, mais um trabalho oriundo da educação básica, com o título A Cartografia dos anos finais do ensino fundamental, livro didático e perspectiva docente, de autoria do professor Francisco Otávio Mascarenhas de Menezes e orientador, o professor Raimundo Mendes de Araújo. Já agradeço a parceria aí pelos 2 anos de trabalho que a gente desenvolveu ao longo do PPGEL, e a terceira defesa no mês, 3 mestrandos defenderam exatamente no prazo. Então, muito obrigado por essa possibilidade. E a nossa banca é composta pelo professor Armstrong Miranda Evangelista, membro interno aqui da casa, programa de pós-graduação em Geografia, e a professora Antônia Vanessa Silva Freire Moraes Chimene, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, de acordo com o protocolo, a gente tem aí 30 minutos, em torno de 30 a 40 minutos, para a apresentação do professor Francisco Otávio. Na sequência, a gente terá a avaliação da professora Vanessa e, na terceira fase, a avaliação do professor Armstrong. Bom, professor Otávio, então damos início à sua apresentação. A partir de agora, você terá 30 minutos, 30 a 40 minutos para a sua exposição, defesa da sua dissertação. Bom trabalho. Perfeito. Muito obrigado, professor. De antemão, agradeço a presença do professor Armstrong e a parceria de 2 anos do professor Lenilde na construção desse trabalho, que tem como título A Cartografia nos anos finais do ensino fundamental, livro didático e perspectiva docente. Então, eu preparei um slide que vai primeiro mostrar um pouquinho da estrutura do trabalho, depois eu tentei apresentar aquelas partes essenciais para a compreensão e também, no final, a conclusão para finalizar. Então, vocês me ajudam, porque eu não vou estar mais vendo a tela de vocês, então, se tiver algum problema, por favor, me avisar no microfone, tá bom, professor? Ok, eu ficarei atento. Tá. Ok. Vamos lá. Então, eu não vou ler o resumo completo, porque eu vou explicar com mais detalhamento na parte do sumário. Então, mas aqui o slide tem o resumo. E aí o sumário tem a estruturação da pesquisa, com os itens obrigatórios, introdução, justificativa, problema da pesquisa, objetivo geral e específico, metodologia e estrutura. E aí, a partir disso, os 4 capítulos que foram os pilares da pesquisa. O primeiro capítulo, um estado do conhecimento, uma análise do status atual da pesquisa em cartografia no Brasil. O segundo capítulo, uma análise normativa, então eu fui olhar nos documentos normativos o que eles falavam sobre educação geográfica e utilização de representações cartográficas para o ensino. Terceiro capítulo, uma análise dos livros didáticos, então como que os mapas estão contidos no livro didático, com um olhar mais específico para a criticidade. E no quarto capítulo, a proposta central do trabalho, que são atividades que extrapolam o nível analítico comum às representações cartográficas nos livros didáticos de geografia. E aí, a partir disso, as conclusões e as referências. Então, essa é a estruturação do trabalho. E aí, desde já reforço que o capítulo do Estado do Conhecimento foi uma contribuição da qualificação, o próprio professor Armstrong que fez a contribuição, não estava presente no esboço inicial, mas foi adicionado e foi uma adição muito valiosa, porque melhorou bastante o nível de reflexão e de análise da dissertação. Vamos lá, a justificativa eu dividi em 3 níveis de relevância, 3 áreas de relevância. Primeira, relevância científica, porque a cartografia escolar se consolidou como campo de pesquisa, e hoje a gente tem um debate que gira em torno do mapa como linguagem social. Além disso, a questão da relevância pedagógica, porque a gente, como educadores, a gente sabe que existe uma dependência do livro didático, principalmente no âmbito da escola pública, mas até mesmo na escola privada, que é de onde eu saio. A gente tem o livro didático como principal referência do professor e também na organização curricular. A gente tem uma centralização curricular normativa no Brasil, então existem corpos normativos que influenciam diretamente como a educação ocorre no nosso país, e, é claro, também a necessidade de ampliar a exploração crítica. Então, o trabalho inteiro é uma análise da exploração do potencial crítico dos mapas e uma chamativa
para chegar no nível superior de análise, que a gente vai ver mais à frente. Além disso, a gente tem a relevância formativa, então, a gente sabe que existe uma necessidade de desenvolvimento do pensamento geográfico, para que a gente promova a formação de sujeitos críticos e sujeitos que são intelectualmente autônomos, conseguem realizar reflexões de nível avançado, sem necessariamente um suporte direto do professor, que de forma autônoma eles conseguem fazer reflexões mais aprofundadas sobre os temas da geografia, mas, obviamente, sobre qualquer um dos temas que estão relacionados à educação básica no Brasil. Então, essa é a justificativa da pesquisa. Com relação ao problema, a gente tem uma pergunta norteadora. Como está sendo explorada a capacidade analítica dos mapas nos livros didáticos de geografia nos anos finais? Então, essa pesquisa eu iniciei lá no TCC ainda, eu fiz uma pesquisa mais, obviamente, de um âmbito bem mais simplório, mas já focando nos mapas nos livros didáticos, eu tinha percebido que existia uma subutilização, e aí, a partir dessa pergunta norteadora, que eu escolhi trabalhar também no mestrado, a gente tem 3 desdobramentos implícitos, que é o mapa promove raciocínio espacial complexo, ou ele se resume a uma exploração superficial, há estímulo à análise crítica, ou predomina o uso superficial dos mapas no livro didático. Eu mantive apesar dos 4 capítulos, eu mantive os 3, a formatação padrão dos objetivos de um trabalho, que são os 3 objetivos específicos e um objetivo geral. O objetivo geral é identificar o papel das representações cartográficas na fomentação de análises geográficas aprofundadas, a partir da sua utilização nos livros didáticos de geografia voltados para os anos finais do ensino fundamental. E aí os 3 específicos são ligados aos 3 capítulos de origem da dissertação. Examinar os direcionamentos normativos, BNCC, principalmente, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o Plano Nacional do Livro Didático, com foco específico no de 2024, que era o mais recente dos anos finais do ensino fundamental, para a utilização de mapas de ensino de geografia, no ensino de geografia. Segundo objetivo específico, identificar os padrões de uso dos mapas nos livros didáticos e avaliar a sua distribuição e associação a outros elementos gráficos, porque eu percebi que a própria forma como os mapas estão distribuídos, elas já diz muito sobre o que se espera deles como ferramenta pedagógica. E, por último, elaborar propostas de atividades que extrapolam níveis simplórios de utilização dos mapas, proporcionando abordagens analíticas mais avançadas, que era esse uma espécie de compromisso que eu tinha com esse trabalho desde o início, que era gerar algum tipo de proposição, algo que, de certa forma, trouxesse uma contribuição significativa para a educação e não fosse apenas um tratado teórico, um texto que, obviamente, não perderia valor se fosse apenas teórico, mas que eu desejava muito que tivesse algo propositivo. A metodologia, e aí como ponto de partida, a gente tem o levantamento bibliográfico, que é a parte do estado do conhecimento. Eu analisei tanto o início da formulação do campo de pesquisa da cartografia escolar, os simpósios, os eventos que geraram, de certa forma, um boom na discussão sobre esse tema, e também as pesquisas mais recentes e aquelas que são fundadoras, digamos assim, do campo de discussão. Além disso, também trouxe, claro que numa perspectiva mais simples, como que essa discussão ocorre em contextos extra-Brasil. Então, eu tentei fazer um levantamento bibliográfico bem substancial de qual era o estado atual da cartografia escolar no mundo, mas obviamente focado no Brasil. Na etapa 1, análise documental das normas educacionais, então eu analisei principalmente a BNCC e o PNLD, mas também Constituição, PCNs, todos os documentos normativos importantes para a compreensão da educação no Brasil, mas um peso bem maior na Base Nacional Comum Curricular e no Plano Nacional do Livro Didático, versão 2024, que foi para os anos finais do ensino fundamental, que é o interesse da pesquisa. E aí eu tentei extrair o que as normas pedem que seja feito a respeito dos mapas no livro didático. A BNCC um pouco menos direta, porque o PNLD, como ele não gere, mas ele influencia a produção do livro didático, ele tem um direcionamento muito mais específico para os mapas. A BNCC tem um aspecto mais geral, e o PNLD um pouco mais específico quando se trata de representações cartográficas nos livros didáticos. Na etapa 2, um estudo comparativo de 2 coleções didáticas, que foram escolhidas
tanto pela abrangência como pela facilidade, porque uma é a principal, é a única, na verdade, pelo menos até o ano passado, que era utilizada nas escolas públicas de Teresina, e que eu vou apresentar depois, e a outra é utilizada na escola onde eu trabalho, e tem também uma grande penetração nas escolas privadas aqui do estado. E na etapa 3, a elaboração de propostas didáticas com mapas. Então, pontos de partida, levantamento bibliográfico, depois a análise normativa, com a comparação entre duas coleções, então análise do livro, e, por fim, propostas de atividades que extrapolem o nível superficial de análise crítica. E aí, como resultado dessa abordagem, eu esperava compreender o papel atual dos mapas livres didáticos, propor caminhos didáticos para sua exploração mais eficaz e contribuir para práticas de ensino que desenvolvam autonomia, análise espacial e, principalmente, o pensamento crítico. E aí, agora a gente vai, na apresentação, falar um pouquinho do que a gente observa de pontos principais em cada uma das etapas. É claro que eu tive um trabalho árduo para tentar simplificar de uma forma que não perdesse a essência, mas a gente não consegue falar de todos os temas abordados na dissertação num espaço de 30 minutos. Então, é um resumo, mas um resumo com qualidade, que foi feito com muito cuidado para que não perdesse nenhum pilar da explicação. Primeiramente, no capítulo do Estado do Conhecimento, a gente observei que a cartografia escolar consolidou-se como campo científico no ensino da geografia, deixando de ser simplesmente uma técnica auxiliar. E aí a gente tem, na perspectiva tradicional, o mapa como um instrumento ligado à memorização e reprodução de convenções. Então, uma ferramenta que era utilizada até ideológica, em alguns casos, forma política, e bem simplista. E aí, a partir do movimento de renovação teórica, tanto da geografia como área de ensino, e da cartografia em particular, a gente passa a compreender o mapa como uma linguagem social e uma representação intencional do espaço. Então, existe uma intenção naquela reprodução, não é algo naturalizado. Tanto é que um dos trabalhos que mais contribuiu para o trabalho foi justamente o trabalho da professora Padovese Fonseca sobre a naturalização do mapa no ensino de geografia. E aí, a gente observa que toda representação cartográfica envolve escolhas, recortes e relações de poder, o que exige leitura crítica e contextualizada. Então, se o mapa é um elemento intencional e que possui uma linguagem específica, ele não pode ser lido de forma naturalizada e despretensiosa. Ele precisa ser criticado, no sentido de uma análise aprofundada das informações nele contidas, e também contextualizado, porque a gente sabe que existem formas de se aproveitar, digamos assim, da inocência de uma análise despretensiosa na produção de um mapa, mesmo que num livro didático de anos finais do ensino fundamental. E aí, para além dessas questões já discutidas no capítulo do Estado do Conhecimento, eu percebi que o ensino cartográfico deve desenvolver raciocínio espacial complexo, indo além da localização e da descrição de fenômenos. Então, mesmo com o campo já com algumas décadas de discussão, ainda existiam utilizações superficiais. Por exemplo, a pesquisa que eu fiz para o TCC foi em meados de 2016, então já tinha aí pelo menos 25 anos de cartografia escolar bem desenvolvido como campo de pesquisa, mas isso não estava se refletindo em melhorias nas obras didáticas. E a cartografia escolar atua como mediação cognitiva entre sujeito e espaço, favorecendo análise, interpretação e produção de conhecimento. Isso, teoricamente. Em teoria, deveria favorecer a análise, interpretação e produção de conhecimento, mas, infelizmente, não foi o que eu observei e o que eu vou expor mais na frente. E isso acontece porque, apesar dos avanços teóricos na área, persistem práticas pedagógicas e materiais didáticos que mantêm o uso superficial do mapa. Então, a teoria, ela foi desenvolvida, mas esse benefício não chegou com a mesma intensidade, digamos assim, para aqueles que consomem os materiais didáticos no Brasil. É claro que teve mudanças significativas, por exemplo, o PNLD de 2024 já tem uma contribuição dos trabalhos da professora Simiela, uma contribuição quase que cópia, digamos assim, eles pegaram o conteúdo literal do artigo dela e colocaram lá como uma exigência, eu vou já apresentar isso, mas isso não foi suficiente para transformar da água para o vinho, digamos assim, em um espaço tão pequeno, a forma como os mapas são utilizados nos livros. E aí o Estado do Conhecimento revelou a necessidade de investigar como o potencial analítico da cartografia está sendo efetivamente explorado nos livros didáticos. Então, a solicitação do professor Armstrong, o conselho que ele deu, foi muito positivo, porque deu ainda mais embasamento para a discussão
discussão de dados que eu iria fazer, então aprofundou bastante a análise teórica, a análise prática que eu fiz a partir do desenvolvimento dessa teoria. E aí, como o sumário explicita, após a discussão do estado do conhecimento, a verificação de como estava o campo, de como ele surgiu, como ele estava, e desse desalinhamento, digamos assim, entre o que acontecia na discussão do campo teórico e o que acontece na prática. E é claro que a gente sabe que existem muitos gargalos, existem complicações relacionadas ao tempo, aos editais de produção de livros didáticos que dificultam muito o trabalho dos autores. A gente sabe que esse trabalho passa por um processo de verificação editorial, então, obviamente, a gente não está aqui querendo dizer que eles têm total culpa, os autores são responsáveis por esses problemas e que eles fazem isso de forma intencional. Mas é inegável que a gente deve ter a contribuição dos pesquisadores para mostrar quais os caminhos que devem ser seguidos. E aí o exemplo que eu gosto de dar é justamente da CIMIEL, porque existe um trecho de uma pesquisa teórica num documento normativo contribuindo para a melhoria dos livros didáticos no Brasil. E aí a análise normativa, eu me concentrei no BNCC e na PNLD, mas obviamente abordo também um pouco da Constituição, da LDB e dos PCN, que são documentos que deram as bases para a construção dos outros dois, que são mais analisados, e eles estruturam juridicamente e pedagogicamente o ensino de geografia no país. Então, o BNCC traz as competências que são obrigatórias para a educação básica e o PNLD com as orientações para a construção das obras didáticas. E aí a BNCC consolidou a cartografia como meio estruturante, porque ela deixa de ser um elemento auxiliar, como foi utilizado anteriormente o termo, e passa a ser um dos pilares da educação geográfica. E as habilidades previstas para os anos finais enfatizam a interpretação, elaboração e análise de mapas temáticos e representações cartográficas. Então, vão muito além da ilustração e promovem o desenvolvimento de uma análise mais aprofundada. E aí o PNLD atua como mediador entre a normativa curricular e a produção editorial, porque o PNLD ele segue as recomendações da BNCC e é o canal entre quem produz o livro e a normativa do governo que rege a educação brasileira, e estabelece critérios de avaliação técnico-pedagógica e metodológica. Então, esses critérios são avaliados de acordo com as habilidades da BNCC. E aqui a gente tem exemplos de habilidades da BNCC que são exploradas em cada um dos anos da educação básica, principalmente nos anos do ensino fundamental, que fazem referência direta à utilização de mapas. Então, todas essas, não vou, obviamente, ler todas elas, mas, por exemplo, no 8º ano, a gente tem a habilidade EF08, GE18, elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modos de vida e uso de ocupação dos solos da África e da América. Então, elaborar mapas ou outras formas. Então, é muito mais do que ter um mapa como recurso visual da distribuição de fenômeno. Então, você parte para uma análise mais aprofundada e até mesmo a produção de novas representações cartográficas. Então, vai muito além de uma técnica auxiliar e passa a se tornar um pilar estruturante da educação em geografia no Brasil. Mas, obviamente, isso é um documento normativo que não necessariamente se reflete na prática. E aí, esses são os critérios de avaliação dos recursos didáticos no guia, mas o mais importante é o que está no PNLD. Então, o PNLD, ele afirma que as representações de liberdade devem seguir esses 9 princípios, essa parte eu acredito que é interessante para a discussão, sejam lidos integralmente. Então, apresentar com devida legibilidade legendas, escalas, coordenadas de orientação em conformidade com as convenções cartográficas, promover os princípios referenciais na construção do saber geográfico, utilizar diferentes formas de representação cartográfica para comunicar temas, fatos, fenômenos e conteúdos, não se restringindo aos elementos da cartografia tradicional, mas também utilizando outras perspectivas, valorizar as práticas de leitura, análise e interpretação, e permitir a leitura, análise e interpretação tanto isoladamente quanto em conjunto com textos, imagens e atividades, afastando-se da condição de elemento meramente ilustrativo. Então, só até aqui já dá para perceber que tem uma mudança de paradigma, porque o texto, de forma explícita, pede que os mapas não sejam só
elementos meramente ilustrativos, e se menciona até mesmo a criação de novas representações cartográficas. Então, o PNL traz, sim, uma contribuição teórica muito significativa, ele melhora um quadro inicial, digamos assim, da produção didática no Brasil, e coroa, de certa forma, o desenvolvimento da cartografia escolar nas aulas de geografia. E aí, para finalizar o capítulo 2, a gente tem que o livro didático, especialmente nas redes públicas, torna-se o principal instrumento de materialização da BNCC no cotidiano escolar. Então, essa discussão é muito relevante para a escola pública, porque os mapas no livro didático vão ser, possivelmente, infelizmente, os únicos, talvez, que os alunos vão ter acesso, e aí, se eles forem subexplorados, a possibilidade deles não desenvolver essa criticidade e essa autonomia para a produção de representações cartográficas é muito grande. Então, a ideia era municiar o professor justamente dessa condição de, mesmo com um livro que não contempla, que é ideal para a educação em geografia, a gente tem a transformação em atividades mais aprofundadas. Apesar do conhecimento normativo da cartografia como linguagem formativa, sua efetivação depende da forma como os mapas são incorporados nas coleções didáticas. Então, ainda que as normas estejam lá muito bem escritas, no nível de exigência adequado para as representações cartográficas, se isso não for colocado em prática no livro, vai acabar sendo apenas uma teoria engavetada e não vai ter nenhuma utilidade prática no cotidiano escolar brasileiro. E aí, a centralização curricular e os critérios editoriais podem favorecer padronizações que limitam a inovação didática, como eles têm que seguir uma série de requisitos, e aí, como eu falei, isso dificulta um pouco o trabalho do autor do livro didático, porque ele não é 100% responsável por todos os problemas que o livro apresenta. Essa padronização, de certa forma, pode acabar limitando a inovação didática. E aí, o capítulo 2 evidencia a tensão entre o discurso normativo que valoriza o raciocínio espacial e a necessidade de verificar como essa valorização se concretiza nos livros analisados, porque a gente sabe que não existe uma ligação direta, uma conexão quase obrigatória entre o que é colocado na teoria e a prática. A gente pode ter uma espécie de falha de comunicação e isso pode não se refletir na prática educacional. E aí, depois de uma parte mais teórica do trabalho, a gente vai para a parte mais dos gráficos, para analisar o que eu produzi de gráfico, então é uma parte menos abstrata, digamos assim, da dissertação. Essas foram as duas coleções, expedições geográficas, que até o ano passado, não sei se esse ano continua essa mesma situação, foi confirmado por alguns professores que era a única utilizada nas escolas públicas de Teresina, e a geração alfa de geografia, que na dissertação eu chamo de EG, expedições geográficas, de GAG, geração alfa de geografia, que é utilizada na escola de trabalho e em grande parte das escolas privadas de Teresina. Então, acredito que por conta dessas características, elas representariam bem as obras didáticas, pelo menos aqui na cidade de Teresina, por isso elas foram escolhidas. Relevância, a quantidade de professores que eu utilizo, e também o fato de serem dois segmentos diferentes para permitir uma espécie de comparação entre as escolas públicas e as escolas privadas. E aí, o terceiro capítulo, ele acaba sendo um pouco mais quantitativo, porque eu trabalhei muito também a questão da distribuição e de como que esses mapas estavam associados no livro didático. Então, a gente percebe que na coleção, que a partir de agora eu vou começar a chamar de EG, das escolas públicas, a gente tem uma quantidade maior de mapas, então 520 mapas, com apenas 329 nas escolas privadas, que pode demonstrar uma espécie de valorização maior por conta do PNLD. Então, a BNCC e o PNLD, apesar de que as escolas privadas também seguem a BNCC, o PNLD ele pode ter acabado incentivando a produção de livros com mais mapas, e aí se percebe o mesmo padrão de evolução nos anos. O oitavo ano se apresentou nas duas coleções como um ano com mais representações cartográficas, então existem mais trabalhos, conteúdos que promovem a utilização de mapas, que exigem e promovem a utilização de mapas. Então, começa com quantidade menor no sexto ano, ascende até o oitavo, e a partir do nono tem uma queda novamente, isso nas duas coleções. Quando eu discuti a quantidade de mapas, eu discuti a presença total de mapas em
todas as unidades, com exceção da primeira unidade do livro da coleção GAG. Mas então, a gente pode perceber uma distribuição bastante interessante no sentido da uniformidade. Então, todos os conteúdos, de alguma forma, utilizam mapas, independentemente de qual ano ou unidade que está sendo utilizada. Então, é uma utilização maciça, digamos assim, frequente e maciça de representações cartográficas, mas, como eu venho falando desde o começo, isso não garante que eles são bem utilizados. E aí, um outro tema importante nessa discussão foi a distribuição dos mapas no sentido de onde eles estavam localizados, se no texto ou nas atividades. Então, a gente percebe que, principalmente na coleção EG, a gente teve muitos mais mapas acompanhando o texto. E aí isso já é um sinal de alerta, porque normalmente isso significa que o mapa está, de certa forma, servindo para ilustrar aquilo que está no texto, que é justamente uma das grandes críticas que o campo da cartografia escolar já fazia desde o surgimento e continuou fazendo porque não houve uma melhoria, a melhoria não acompanhou a produção teórica. Então, a indicação de que os mapas estão mais no texto acaba favorecendo a ideia de que existe apenas ilustração. Então, o texto trabalha um tema geográfico, e aí o mapa está lá ilustrando. E aí existem menos mapas nas seções de atividades do livro. Então, seção de atividade era toda seção que tinha algum tipo de questionamento, ainda que tivesse dentro, de certa forma, assim, da parte textual do capítulo, mas se estava ligado mais à questão, eu não considerava como texto, assim, como uma parte de atividades. E aí, nas duas coleções, da mesma variação, bem mais mapas nos textos, ainda que na coleção GAG tivesse um equilíbrio, na verdade, um desbalanço menor, porque continua sendo muito mais no texto do que na atividade. Na parte de contextualização, acho uma discussão interessante, porque a contextualização, para mim, é a forma como o mapa é introduzido. Então, a gente percebe que na coleção EG, a gente teve 171 mapas sem contextualização. Então, nos 4 livros, 171 mapas não eram nem mesmo citados na parte textual do texto, e 214 deles eram citados com o verbo observar ou suas variações. Então, veja, observe, olhe. Então, são exigências superficiais que não demandam um tipo de análise mais aprofundada e acabam promovendo a subutilização do potencial analítico e explicativo das representações cartográficas. Isso se reflete novamente na coleção das escolas privadas, na GAG. A gente teve 106 mapas sem nenhuma contextualização e 146 com observar e suas variações, o que mostra um cenário bastante negativo, digamos assim, se a gente analisar o que foi produzido anteriormente sobre a importância dos mapas no ensino de geografia na educação básica. E aí, quando a gente observa também a parte de associação, se esses mapas estão associados a um outro tema, então, obviamente, aqui dá um número maior do que o número de mapas, porque um mapa pode estar associado a mais de um. A gente continua o texto com um elemento de maior associação. Muitas questões, então, uma quantidade muito grande de questões, e apenas 29 na EAG e 40 associações a mapas, então a outros mapas. Então, os mapas normalmente são utilizados de forma isolada, sem um trabalho de conjunto, e de forma bem ligada ao texto, digamos assim. Professor, só uma coisa, a apresentação começou que horas? 15h08? Mas pode continuar. Tá, mas eu acredito que eu consigo terminar até 15h38. E aí, o critério para análise da exploração do potencial era o trabalho de Joey Bernardes, então foi talvez o trabalho mais importante para toda a pesquisa, porque eles identificam os níveis de análise, nível de entrada, processamento e saída, então os verbos eles acabam definindo o nível de exigência analítica da questão. E aí eu fiz uma análise de onde se encaixavam as utilizações nessas duas coleções, e a gente percebe que a maioria deles, quando associada a algum tipo de questão, eram questões de entrada, que não exigem uma reflexão aprofundada. E se distanciam muito da exigência de criação, que seria as questões de saída. Então, apenas
5 de saída na coleção EG, com 5 também de entrada e saída, porque é possível ter uma combinação, e na coleção de escolas privadas, entrada, processamento e saída, com os 3 níveis, 5, saída somente 4, processamento e saída 4, e entrada e saída 3. Então, a maioria dos mapas traz um nível inicial, digamos assim, apenas de entrada, não explora, não extrapola um nível primário, tá certo? E essa análise, a gente percebe que os dados confirmam, como eu explico, uma distância entre o potencial formativo da cartografia definido teoricamente e a sua exploração efetiva nos livros de dados analisados. Então, todo esse trabalho serviu para evidenciar uma tendência que já era antecipada, digamos assim. E aí, no último capítulo, eu trouxe as atividades, eu vou passar diretamente para a atividade em si, porque grande parte dessa explicação teórica sobre a atividade eu já fiz. Um exemplo de atividade que foi proposta, existia das coleções um mapa Japão, densidade demográfica, numa parte textual que falava sobre a densidade demográfica do Japão, e que não era associada a nenhuma, todos os mapas que eu utilizei para a criação das atividades eram mapas de entrada, e a maior parte deles não estavam associados a nenhum outro elemento, e nem eram contextualizados, então eram somente imagens que ilustravam o conteúdo da discussão do capítulo. E aí, nesse caso, a gente tem uma melhoria, digamos assim, uma proporção de atividades mais aprofundadas. E aí começa no nível mais simples, então, por exemplo, quais regiões do Japão apresentam maior densidade populacional, que exige apenas a verificação de informação no mapa, para um nível de complexidade maior, com a última parte do desafio, que elabora um croquis explicativo relacionando os principais centros industriais e as áreas de maior densidade demográfica, indicando também 2 desafios socioambientais decorrentes dessa concentração urbana. Então, exigiria uma pesquisa, exigiria a produção, uma análise bem mais aprofundada sobre os temas discutidos, e a possibilidade do aluno ter que sair do livro muito grande, porque em muitas das atividades, as informações contidas no livro não iam ser suficientes para a construção, então exigiria também a pesquisa, que obviamente é muito positivo. E aí, a título de conclusão, a pesquisa demonstrou que, embora a cartografia escolar esteja teoricamente consolidada como linguagem crítica e estruturante do pensamento geográfico, então a gente tem um campo de pesquisa já consolidado, os livros didáticos analisados ainda exploram majoritariamente os mapas de forma ilustrativa e descritiva, revelando a lacuna entre o espaço conceitual do campo e sua materialização pedagógica, o que torna, e isso aqui a principal contribuição na minha visão, necessária a proposição de práticas didáticas que transformam o mapa em instrumento ativo de análise, interpretação e produção de conhecimento espacial, contribuindo de maneira efetiva para a formação de sujeitos autônomos e críticos diante da realidade socioespacial. Então, essa é a conclusão do meu trabalho. Aqui as referências, e obviamente não vou ler todas, mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho mais importante foi dos professores Joe e Bernard Bednas, por conta da contribuição do nível de análise das questões, e assim eu encerro a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Ok, professor Otávio, obrigado aí pela sua apresentação. E a gente inicia agora a segunda parte da sessão de defesa pública, que é a avaliação da banca convidada para fazer a avaliação do seu trabalho. E nessa perspectiva, a sua banca é composta pelo professor Arlindo e pela professora Vanessa. Como informado no início da sua defesa, a professora Vanessa não teve condições de estar presente, ela mandou um parecer, que será lido pelo coordenador, pelo presidente da sessão, mas quem fez a avaliação foi a professora Antônia Vanessa Silva Freire Moraes Ximenes. Ela é professora adjunta da Universidade Estadual Vale do Acaraú, atua na graduação e pós-graduação em Geografia da mesma instituição. Atualmente é coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação, PROPGEUVA, e é professora da rede, professora efetiva da rede estadual do Estado do Ceará. Possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Tá? Então, eu passo a ler agora o parecer da professora Vanessa, que enviou o trabalho para que eu pudesse fazer a leitura nesse momento agora, no sentido de que
fazer contribuições realmente para o seu trabalho, meu caro professor Otávio. Bom, então vamos lá. Parecer da professora Vanessa, aí você fica atento aí, faz as suas anotações, e aí você já pode comentar diretamente, porque esse vídeo, como ele está sendo gravado, ela inclusive pode ver depois Professor os Lenildo, comentários que você... Oi. professor Lenildo, você pode esperar 30 segundos, porque Posso, eu tenho que ir aqui ao banheiro, rapidinho. Eu tá estou bom, numa tá bom. sala fria. Tá. Enquanto o professor Armstrong volta, a gente hoje estava falando que a professora Vanessa mandou um relatório para a gente. Isso Qual regimentalmente é previsto. tá. Qual o tamanho desse relatório, professor? Mas só para ter uma ideia da duração da leitura. Eu devo ler em 10 minutos. Tá. Tá? Eu devo ler em 10 minutos, não mais do que isso. Mas é tranquilo, vai parecer tranquilo, não se preocupa não. Não, tranquilo. Vai dar certo. Pois é, assim como eu estava a falar, é um procedimento que é previsto, são dois procedimentos que são previstos no nosso regimento, em caso de falta, envio parecer, ou em caso de um presidente da comissão, no caso se fosse eu, está doente, aí o coordenador do mestrado nomeia alguém para substituir o presidente da sessão. Eu já passei pelas duas situações, eu mesmo já fui substituto de uma presidente de sessão 2 vezes. Isso é regimentalmente previsto no nosso programa, aliás, em todos os programas de pós-graduação tem essa previsão. Assim como a previsão do suplente também, são todos absolutamente regimentais. Então, isso ajuda muito, facilita muito que a gente tenha as bancas programadas não sejam adiadas, né? Porque tem toda a estrutura para que possa montar a banca, e aí, nesse sentido, a gente consegue resolver com esses regramentos regimentais. Tá? Tranquilo. Certo, professor, obrigado. Talvez só esperar agora o professor voltar, que ele disse que era rápido, que a gente possa fazer a leitura. Conferindo aqui, professor Otávio, são 2 páginas. Dá para ler com calma, eu vou ler com calma. Eu conversei rapidamente com ela, então eu vou ler com calma. De volta, Mas professor é isso aí, Lenildo. em torno de 10 minutos. Obrigado, professor Armstrong. Vou iniciar a leitura, professor Armstrong, do parecer da professora Vanessa. Bom? Bom, então, dando início à avaliação da professora Vanessa, é o seguinte: considerações da professora Antônia Vanessa Silva Freire Moraes Ximenes acerca do trabalho de dissertação intitulado A Cartografia nos anos iniciais, nos anos finais de fundo, do ensino fundamental, livro didático e perspectiva docente, de autoria do mestrando Francisco Otávio Mascarenhas de Menezes e orientação do professor Raimundo Levi de Araújo, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí. Tá? Então, ela começa fazendo a avaliação e dizendo a seguinte redação. Primeiro, agradeço ao mestrando Otávio e ao professor Lenildo pelo convite para participar da banca de defesa do Otávio, a quem já acompanho o trabalho desde o exame de qualificação. Saúdo também o professor Armstrong, a quem tive a honra de conhecer virtualmente, quando da qualificação do Otávio, bem como saúdo a todos e todas que assistem a esta defesa de dissertação. Bom, segundo ela, muito me alegro ao perceber os avanços que Otávio alcançou durante este período de maturação de ideias, que se deu da qualificação até a defesa. Ao ler seu trabalho, nos deparamos com alto poder de sistematização de ideias, clareza e objetividade nas informações apontadas. A abordagem apresentada em seu trabalho de dissertação faz com que despertemos para a importância de se trabalhar a alfabetização cartográfica nos anos finais do ensino fundamental, quando do estudo e fenômenos a serem especializados e melhor analisados à luz da ciência geográfica. Gostei muito de sua dissertação, Otávio.
Entretanto, sugiro que você escreva mais sobre os desafios de se trabalhar os mapas das aulas de geografia, quando, por muitas vezes, nem o próprio professor tem habilidade ou formação para tanto. Com isso, seu trabalho ficará um tanto mais robusto, implicando maior conhecimento sobre as questões envolvendo a cartografia nos anos finais do ensino fundamental. Não que pratique, não que quantidade implique em qualidade, mas entendo que Otávio foi sucinto em demasia e seu estudo tem mais a apresentar ao leitor. O número total de páginas é inferior a 100, carecendo assim aumentar este número de laudas escritas para um total de 115. Assim, pode este mestrando enriquecer ainda mais suas discussões. Quanto ao objetivo geral da pesquisa, sugiro trocar o verbo identificar pelo verbo analisar, uma vez que a identificação resulta de análise prévia, sendo, portanto, o verbo analisar mais apropriado a este objetivo geral, por expressar a magnitude das investigações, raciocínio, tempo e energia empregados nesta pesquisa. Logo, o objetivo final ficaria analisar o papel das representações cartográficas na fomentação de análises geográficas aprofundadas a partir de sua utilização nos livros didáticos de geografia, voltados para os anos finais do ensino fundamental. Desejo boa sorte ao Otávio, ao mesmo tempo que eu parabenizo e agradeço pela oportunidade de aprender mais e melhor a partir do seu trabalho. Então, gratidão ao professor Lenildo e saudações ao professor Armstrong. Esses foram os comentários da professora Vanessa, que ela me enviou por escrito sobre o seu trabalho, cara, professor Otávio. Fique à vontade para fazer os comentários. Perfeito. Então, eu anotei aqui eu vou tentar ser bem sucinto. Eu anotei três comentários principais. Primeiro, obviamente, caso a professora assista a gravação, obrigado, professora Vanessa, pelos comentários. Foi um prazer ter você como avaliadora do meu trabalho. Eu anotei 3 pontos principais. Primeiro, o desafio do uso dos mapas. Ela pediu possibilidade de escrever um pouco mais sobre o desafio dos mapas, porque, na visão dela, nem mesmo o professor tem condição, na maior parte das vezes, de trabalhar os mapas. Isso eu considero, sim, como um tema relevante. Pode ser uma discussão posterior com o orientador. Com relação a ter sido conciso demais, porque ela falou que era possível o enriquecimento do trabalho com escrita de mais laudas, eu digo que isso é o resultado de um estilo de escrita mesmo. Então, eu sempre tive um estilo de escrita bem conciso, direto ao ponto. Então, se depois, junto com o professor Lenildo, a gente avaliar que isso pode ser feito, eu já tenho em mente coisas que podem ser adicionadas. Então, é algo que pode ser discutido também. Obrigado, professor. E eu vou analisar também a orientação de mudar. Se eu não me engano, ela já tinha feito essa orientação e a gente optou por não poder manter, mas obviamente a gente pode fazer uma reavaliação e verificar se realmente não seria interessante trocar o verbo identificar por analisar. Então, professora Vanessa, caso você esteja assistindo um dia, obrigado pelas recomendações e obrigado também por ter aceitado participar desse processo. Ok, professor Otávio, já passo de imediato, agradeço a professora Vanessa, mesmo não podendo estar presente, mas teve todo o cuidado de nos mandar o texto para que a gente tivesse a leitura, inclusive seguindo regramento regimental, e a gente conseguiu fazer a leitura nesse momento. E eu convido agora o professor Armstrong para fazer as suas colocações quanto à avaliação do seu trabalho, professor Otávio. Bem, professor Lenildo, boa tarde novamente, boa tarde ao Francisco Otávio, né? Agradecer pelo convite para estar nesse momento tão importante da formação acadêmica do Otávio, né? É um momento, né, que eu costumo dizer, né, que a gente já delineou, a gente já tem o feitio do nosso trabalho, né, a partir das decisões tomadas entre orientador e orientando. Logicamente, considerando que você ainda tem um tempinho aí que pode fazer alguns ajustes, né? Então, a gente sugere alguns ajustes, vocês discutem se veem a possibilidade de acrescentar, né?
Mas dizer assim, Otávio, que da qualificação para cá eu percebi um avanço, né, grande do seu trabalho, né, principalmente no que eu diria assim, as análises, né? As análises você avançou bastante na, na discussão teórica também, anterior às análises, obviamente, né? Que você tinha centrado muito nessa parte, né? Na qualificação, mas você traz análise assim, uma leitura mais robusta do referencial teórico, né? O que enriqueceu bastante o seu trabalho, né? Então dá uma consistência maior, né? Eu diria assim que é um trabalho bem escrito, né? O Otávio escreve bem, escrita fluente, né? Muito tranquilo em relação ao objeto de estudo dele, ao objeto de pesquisa que ele está pesquisando. Está navegando com tranquilidade, né? Então, assim, inicialmente eu gostaria de comentar a estrutura do trabalho, porque você propõe, né, uma introdução e traz os objetivos, depois a metodologia, logo em seguida, né? E aí traz os capítulos mais teóricos, né? Essa ala teórica aí para dar sustentação para análise do corpus, né? Do seu trabalho, né? Que são as coleções didáticas, das coleções didáticas. E aí você inclui, né, uma sugestão da qualificação, que é a questão do estado do conhecimento. Queria fazer uma observação sobre isso. Você fala dos documentos normativos, né, dos livros didáticos. Eu diria que, nesse caso, principalmente no caso do PNLD, né, para uma das coleções que você analisou, né, em seguida você traz a discussão, né, sobre o potencial cartográfico do livro didático de geografia, né, que é uma discussão também rica, né, e, e depois você vem para análise, né, ainda nessa sessão, você faz análise do livro didático, né, onde a gente tem a questão da sua preocupação com a criticidade cartográfica, e, por fim, você é mais propositivo, né, porque, no meu entender, o seu trabalho poderia ter ficado até a sexta sessão, se você quisesse, não satisfeito, e, inclusive foi uma recomendação da banca, uma sugestão da banca, né, você traz essa proposição, né, pode ser, assim, um roteiro, né, de orientação para o professor de geografia, de maneira que ele possa, a partir de exemplos dos livros didáticos analisados, né, você possa reestruturar essas atividades, né, no caso, 8 atividades, 4 para cada, 4 para cada coleção, seguidos anos, né, sexto, sétimo, oitavo, nono anos para cada coleção. Então, gostei do desenho do trabalho, né, da estrutura do seu trabalho. O que eu poderia comentar, Otávio, é assim, em relação a alguns pontos dentro dessa estrutura, né, assim, você precisa verificar, né, vamos ver aqui alguns pontos assim, pesquisa, e coloca isso em forma de sessões secundárias, né. Normalmente a gente não vê esse formato, né, nos textos de introdução. Você tem um texto corrido, sem dividir, sem fragmentar, sem ter tópicos, né. Você pode, alguns modelos de introdução trazem elementos, assim, de justificativa do trabalho, né? Então, assim, ou então uma apresentação anterior, né? Você contando um pouquinho da sua trajetória, né? Antes da introdução, você contando um pouquinho da sua trajetória, depois você vai propriamente para a discussão do seu objeto de pesquisa, do seu problema de pesquisa, e como chegou a ele, a esse objeto, o que você está pesquisando no mestrado, né? Então, eu teria esse senão a fazer
esses senões, né, a fazer aqui na tua introdução em relação ao justificativo e também essa questão do problema. Que veja bem, eu acho que são coisas que ainda é possível, né, se você fizer um esforço um pouquinho maior, ainda trabalhar. Porque normalmente, por exemplo, aí você coloca uma segunda seção, objetivos, né? Normalmente os objetivos são colocados, são inseridos na introdução, né? No texto corrido, sem necessariamente você dividir, né? Ou às vezes se faz assim, veja que você pode ter uma sessão de formulação do problema e uma discussão sobre o problema, elaboração da questão norteadora primária, das questões norteadoras secundárias, e em seguida a apresentação dos objetivos, né, que tentam responder às questões norteadoras do seu trabalho. Então, é algo que eu coloco para reflexão de vocês, né, que é uma coisa que me causou se despertar aqui no decorrer da minha apresentação, né. Então, assim, voltando, né, no caso do título, né, livro didático e perspectiva docente, a cartografia está presente como uma categoria ampla dentro do seu trabalho, né, ensino fundamental também, né, mas aí você vem tratando de BNCC, PNLD e tal, né, então é bom que a gente elabore um título que reflita exatamente, né, determinados aspectos que têm centralidade no trabalho, né. A perspectiva docente, né, você não conversou com professores, né. Então, assim, livro didático, sim, né. Aí eu fiquei pensando, eu sugeri alguma coisa, a cartografia nos anos finais do ensino fundamental, o livro didático de geografia e análise, sobre análise, né, ou análise de livro didático de geografia, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, eu acho que o título precisa refletir mais o conteúdo do trabalho, né. Então, assim, eu posso dizer que essa estrutura é uma estrutura bem construída, né, não obstante as observações que eu fiz. Eu acho, assim, que o resumo você precisa revisar, né. Eu acho que também a metodologia do trabalho, ela não está no mesmo patamar dos capítulos seguintes. Então, eu acho que é necessário você fazer um alinhamento aí na introdução, na metodologia, você fazer esse alinhamento para manter o mesmo padrão do trabalho, né? Um paralelismo, né? É como se a gente escrevesse um texto de 2 páginas, né? E a gente começou com textos mais curtos e tal, faltando alguma coisa, depois você robustece, você dá mais consistência. Então, assim, a revisão é exatamente para você alinhar mais, né? A, a escrita, né, do trabalho, né? A inserção de novas ideias, novos elementos no trabalho. Então, eu vejo que, eu acho que a metodologia tem alguns pontos, assim, que para mim são fulcrais do seu trabalho, que é a questão da análise documental que você fez, né? Analisou BNCC, LDB, começou na Constituição, BNCC, LDB, BNCC, PCN, PNLD, né? E assim, fez esse levantamento, né, que no texto está bem feito, né, o texto está bem tecido, né, mas na minha compreensão, você precisa deixar claro, né, em que consiste
uma pesquisa documental? Como você realiza uma análise documental? No sentido dos procedimentos que você adota. Na esteira dessa ideia, né, tem a questão da técnica de análise, né? Que eu entendo que você faz bem feito também, bem feita a análise, está bem feita. Mas você precisa descrever na metodologia como fez isso, né? E trazer o apoio do referencial teórico da metodologia. Isso precisa estar presente na metodologia do trabalho. Então, assim, você optou pela análise categorial de Bardan, e lá ela coloca, na análise categorial, você tem contagem de frequência, né? Frequência simples, então isso tem que estar colocado, né? E se é frequência, normalmente a frequência, quando você tem uma quantidade maior de informações, de dados, normalmente ela é apresentada em forma de percentual. Você apresenta em forma de números absolutos. A minha sugestão é que o próprio Excel faz isso, você pode colocar lá em parênteses o número absoluto e o número percentual, né? Então, assim, eu acho que a parte teórica do trabalho, que às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade, né? Você teve muita facilidade, foi muito boa, escrita clara, fluente, trouxe autores representativos do tema, né, da temática abordada. Você traz os documentos, né, anunciados nos objetivos, fez uma boa análise dos documentos. São textos, eu acho que são textos que podem se tornar artigos posteriormente. Você pode elaborar artigos a partir desses dois textos, e é uma contribuição importante, né, para a comunidade da geografia escolar que pesquisa cartografia, né? Uma leitura muito exitosa, né? Então, assim, e isso é tão patente, né, que você constrói muito bem essa parte teórica, e lá na frente, né, aí já a gente nota também a mão do orientador, né, o cérebro do orientador, você articula, né, e articula com muita maestria, né, com muita habilidade, né? Você faz isso com bastante habilidade, essa articulação, citando, trazendo, dialogando com teu referencial teórico, né? Dialogando com a parte teórica do teu trabalho. Então, você faz isso muito bem, né? O que dá ao trabalho uma articulação interna entre as partes, né? Você retoma o que foi discutido nos capítulos anteriores, né? E uma coisa que eu achei muito legal também é que você traz um texto introdutório, também são coisas que a gente não vê com facilidade, né? Com muita frequência. Você traz um texto introdutório para as sessões, e normalmente finaliza e encaminha para outra sessão, fazendo esses ganchos, né? Que aí você relembra, retoma, faz as retomadas, as recorrências, né? Para ajudar o leitor, né? Muito legal, Otávio, isso. Então, assim, e você combina com as propostas, né? Essas propostas, né? Que depois de você argumentar, justificar, constatar, né? Os problemas presentes nos livros didáticos, nas coleções didáticas analisadas, você agora decide selecionar, né? Algumas atividades e a partir dali você propor, né? Reelaborar, digamos assim, repensar a forma de, de trabalhar com a cartografia, né? Então, muito legal. No mais, Otávio, eu fiz, assim, algumas observações mais pontuais, né? Algumas, assim, que são fáceis de você ajustar, né?
Eu acho que no resumo, normalmente o resumo é onde a gente publiciza o nosso trabalho, né? Porque um pesquisador, normalmente, ele vai consultar o resumo, né? Quando ele está construindo o seu estado do conhecimento, o seu estado da arte, ele vai primeiro ler resumos, depois ele pode ir até a introdução do trabalho, até as conclusões, mas assim, se o resumo estiver bem feito, já facilita demais a vida de um outro pesquisador, né? Então, é interessante que o problema esteja colocado no resumo, é interessante que o referencial teórico, né, os principais autores pesquisados estejam referenciados, isso é muito importante, né? Você citar a metodologia adotada e pode também ali referenciar, né, os principais autores, né? Colocar nessa citação, né, os principais autores da metodologia, né, os autores foram consultados, né? Acho que fica bem legal. E tem alguns detalhes, eu acho que o resumo merece uma revisão, né? Este trabalho de qualificação, lá na primeira linha, se diz, investiga o uso do potencial. Esse trabalho de qualificação, você está na defesa, né? Defendeu, né? Então, assim, você precisa dizer quais as coleções foram analisadas, também quantas coleções foram analisadas, né? Você pode colocar no resumo, facilmente a vida do editor. Não precisa ficar longo, né? Até porque tem um limite dado pela BNT, né? Mas é importante que você inclua mais informações do seu trabalho, né? E tem um momento que você diz assim, no terceiro capítulo, eu penso que não precisa mencionar qual é o capítulo, né? Só diga que a pesquisa propõe alternativa de reestruturação de atividades didáticas com base nos mapas e tal, e tal, e tal, né? E você diz também, assim, na parte final do resumo, eu penso que você tem que trazer os resultados do seu trabalho. Muito importante, né? O que o trabalho revelou efetivamente, né? Você diz assim, como contribuição, oferece caminhos para a ressignificação da cartografia escolar. Não, traga mais elementos sem detalhes, assim, com a linguagem mais generalista, mas que expresse, né, o que você encontrou no trabalho, né? Aí você ajuda o outro colega pesquisador, né? Em relação aos objetivos, foram feitas algumas sugestões na qualificação, né? Eu continuo pensando da mesma maneira, eu acho que você pode rever esses objetivos, concordo com a professora, né? Quando ela diz que você, normalmente, analisar é mais amplo do que identificar, né? Então, seria melhor você colocar, porque você fez uma análise mesmo, né? Então, no objetivo geral. Então, eu acho que seria mais pertinente. E uma outra coisa que eu venho comentando é assim, que os objetivos, eles tratem principalmente da parte mais operacional da pesquisa, né? No caso, a parte teórica, né, não ficaria aqui nos objetivos, elementos teóricos, né? Eu acho que a análise dos documentos, sim, né? Você pode deixar. Mas a questão da seleção das coleções didáticas, né, com base em determinados critérios, né, que você utilizou, né? A análise dos mapas nas coleções selecionadas para a pesquisa, eu acho que isso tem que estar presente, né? De maneira bem clara, né? E você colocou elaborar a proposta de atividades, né? Isso aqui, eu vou enviar para ti o arquivo novamente, e você lê com calma, né? Para ver se pode ainda alterar alguma coisa, né? Eu tinha colocado que você precisava fazer, né? Um estudo sobre o pensamento espacial, né? Considerando os conceitos espaciais, os modos de raciocínio, está presente no teu trabalho, principalmente a questão dos modos de raciocínio, está bem marcado lá no seu trabalho, você apresenta até um quadro, né? Com as atividades
os verbos, né, utilizados normalmente de entrada, de processamento e de saída, né. Uma coisa que eu senti falta, né, queria que você visse com atenção, é o critério de seleção das coleções didáticas, né. Por que essas coleções, né? As mais adotadas nas escolas do município de Teresina, porque em ciência o negócio é meio complicado, né? Quer dizer assim, ela realmente é mais adotada nas escolas de Teresina do ensino fundamental, né? Você tem dados quantitativos que justificam isso, né? Então, assim, então você dizer, olha, uma coleção, né, que foi aprovada pelo PNLD e uma que não foi aprovada, para a gente ver como é que essas coleções estão trabalhando com os mapas, né? Mas uma maneira da gente saber isso, né, que o FNDE tem um sistema, o CIMAD, né, que lá você tem todas as escolas do estado, né, do município, né, e do estado, né, da SEMEC e da SEDUC, e você pode consultar, né, para saber quais são as coleções mais adotadas em Teresina, por exemplo, né. Então, como eu disse, na metodologia, eu acho que você precisa ver essa questão da pesquisa documental, né, a questão da técnica de análise de conteúdo, né, uma outra coisa que eu pontuei aqui, mas aí não vou mexer com isso, eu acho que você não precisa, né, que nós já estamos numa fase muito adiantada do trabalho, né, que seria a análise dos aspectos internos e externos dos mapas, né. Então, assim, a análise tem que ser feita com base em determinados critérios, e você julgou esses critérios, né, levando em conta essas atividades de entrada, de processamento e de saída, né. Mas eu faço uma sugestão mais na frente, que eu acho que ainda é possível ser feita lá naquelas propostas, né, para trabalhar com os mapas, né, na frente eu comento. Eu tinha proposto também para você... Oi, professor, você está me ouvindo? Então, sim, eu tinha levantado a mão, mas você não me ouviu. Porque eu queria fazer uma defesa, porque eu mandei um e-mail com a errata do resumo. No momento da gente cadastrar, acho que na hora de salvar o texto, não sei o que aconteceu, foi o resumo da qualificação. Pois é, mas aí você fez a avaliação, o resumo, eu mandei a errata. E você no site você já atualizou. Eu sei, mas a errata eu acho que continua, não, Otávio? Eu cheguei a ler a errata. Correta, não. Não, a errata é justamente o texto do novo, é porque lá, onde ler, o professor colocou aquele onde ler, leia. Não, onde ler, tá, sim, tudo bem. Aí embaixo tem a correção. Tem a correção. Mas, eu entendo. Mas se tiver alguma coisa aqui que eu comentei que possa incorporar, né? Sim. Fica aí a pedida, é só para ficar claro que a gente tinha percebido o erro e a gente fez a correção. Né? Perfeito, obrigado, professor. Eu acho que você agiu bem, né, em ter utilizado o Excel, né, para fazer a categorização e a contagem das frequências, né, ficou bem legal, né. Você cumpriu o seguinte quesito, né, a possibilidade de melhorar o uso desses mapas no ensino, que você vem com as proposições lá, né. Eu tinha sugerido também que você visse, né, que é enriquecer a tua interpretação da metodologia comentada, né, pela Gilbert Nas, que era a taxonomia do Bloom, né, das várias taxonomias disponíveis, você poderia ter visto a do Bloom, né, para você entender melhor a lógica, que são taxonomias, essas taxonomias, elas são cognitivas, né, trabalha com pensamento, né, todas elas são cognitivas. Tem algumas que envolvem emoção também, mas essa, no caso, é cognitiva mesmo, né. Em relação ao estado do conhecimento, você diz assim, isso foi uma sugestão da banca, como você mesmo afirmou, você cita em determinada parte do trabalho
que analisou artigos, não foi? Dissertações, teses e tal. Assim, quando a gente faz análise mais abrangente, a gente chama de estado da arte. Se você pesquisa só artigos, ou somente dissertações e teses, é estado do conhecimento, né? Então, assim, se você pesquisou livros, artigos, e foi abrangente, aí já passa a ser estado da arte, né? Então, assim, uma maneira que você pode fazer, para não ficar esse termo estado do conhecimento, estado da arte, né, é tirar essa expressão, né, colocar a pesquisa em cartografia escolar no Brasil, né? Então, alguma coisa, 2 pontos e mais alguma coisa, né? Então, não tem que se comprometer com o estado do conhecimento, o estado da arte, né? Até porque o estado da arte, ele tem um rigor metodológico, né? Aí você teria que trazer quadros e tudo isso. Então, talvez, para não se comprometer, tira, né? Você traz princípios, né? De elaboração de um estado da arte e pronto, está resolvido, né? Outra coisa, assim, que eu observei, o Otávio há muitos anos já, né? Pode-se falar de anos, né? Que ele, acho que é professor de inglês, né, Otávio? Então, é um diferencial que você tem, né, hoje, com a internacionalização da pós-graduação, né? Se você tiver que fazer um estágio pós-doutoral fora, dominando o inglês, né? Aí facilita demais, né? E você cita também alguns trabalhos em francês, também me parece que você estuda francês também, né? Mas, assim, há uma recomendação, né? Até da BNT, para você não citar o texto em língua estrangeira. Você tem que citar em português no corpo do trabalho, né? E aí, no rodapé, você coloca o texto, né, em língua estrangeira. É a coisa que você tem que fazer. Lá você faz a tradução, você é professor de língua inglesa, então você coloca o texto em língua portuguesa e coloca na nota de rodapé em inglês. Que legal, assim, é nesse aspecto que eu acho que você avançou bastante, né? Você encarou mesmo o referencial teórico da cartografia escolar brasileira, né? Foi até o colóquio de cartografia para crianças escolares, né? Destacou os temas emergentes, fez balanço, né? Os temas emergentes da geografia escolar, apresentação do espaço, metodologia do ensino, tecnologias de produção de material didático, né? E geotecnologia, jogos digitais, metodologias ativas, né? Então, você avança e traz os autores, assim, eu diria, os pioneiros, os primeiros, né? Como a Lívia de Oliveira, passa pelos autores da década de 90, né? E chega a autores mais recentes, né? E já foram alunos desses outros, né? Como a Paulo Juliás, né? Cita Rosa Antônio de Almeida, Maria Helena Simieli, né? Acho que a Rosa Antônio de Almeida não está presente. O Cima, né? O Guilherme de Cima, né? Já esteve aqui conosco, né? Uma cartografia mais subversiva, muito mais crítica, né? E tem uma coisa que você comenta, né, na sua revisão da literatura, né, é que há um predomínio de trabalho de cartografia, sobretudo em cartografia na região sudeste, né? Sudeste e sul, menos nas outras regiões, logicamente menos no nordeste. Eu acho que isso você poderia levar essa informação também para a justificativa do seu trabalho, lá para a introdução, né? Além disso, faz um balanço, assim, da situação da cartografia escolar em nível internacional, coisa que eu achei muito rica no seu trabalho, né? Você traz esses elementos da situação do ensino da cartografia escolar, né, em outros contextos, né, e espaciais. Acho que a discussão que você faz sobre a Constituição Brasileira, BNCC, PNLD, né, e aí você encontra, né,
determinadas categorias do seu trabalho, né, categorias teóricas do seu trabalho. Eu acho que um exercício que você pode fazer, Otávio, é, relendo o trabalho, você pegar uma caneta, né, e vai anotando quais são as categorias teóricas do seu trabalho, que você pode organizar isso e depois colocar em um quadro lá na metodologia. Acho que é bem legal, né? Elas estão presentes, com certeza, né? Só estou pedindo para que você junte, né, aquilo que está mais disperso ao longo do trabalho, que você já, né, estruture mais. Então, assim, é um trabalho também que ele tem um tempero crítico, né? Mas ele não deixa de ser um trabalho funcionalista, né? Eu lembro de uma professora minha que ela dizia assim, esse trabalho é funcionalista, esse aqui é um trabalho, normalmente, no campo metodológico, ele não deixa de ser, assim, mas quando você trabalha BNCC, né, PNLD e tal, fica um pouco chapa branca, né? Mas, ao mesmo tempo, você mostra, né, você realça as qualidades desses documentos, o que eles têm de bom, porque a BNCC foi elaborada por professores de geografia do ensino superior, de pós-graduação, né? O PNLD reúne professores especialistas no campo da geografia escolar e professores da educação básica, né? Então, mas de qualquer maneira, mas você traz um tom crítico, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo está, né, dentro dessa estrutura proposta pela BNCC, né? Trabalhar as habilidades. No caso da cartografia, né? Tem as habilidades cartográficas que precisam ser aprendidas, né? Que mais? A questão da unidade temática, né? Da sua representação e pensamento espacial, da BNCC, que você coloca, né? Tem uma coisa, Otávio, que eu acho importante, né? É que determinados princípios do PNLD, coisas que você fez na sua apresentação aqui, princípio do PNLD, competências da BNCC, as competências da BNCC, eu vou te perguntar, elas estão no trabalho? Não recordo ter encontrado o trabalho, as competências da BNCC de geografia, do ensino fundamental. E os princípios do PNLD que você colocou aqui no slide, você tem que ir para o corpo da dissertação. Isso vai ficar mais evidente, né? Ele... Oi. Posso responder essa agora? Eu deixo para Pode, responda. Tudo que eu coloquei na apresentação está lá na dissertação, então eu tirei tudo de lá. E lá na dissertação, com relação às competências, eu foquei nas específicas de mapas. Então, claro que tinham competências que mencionavam indiretamente os mapas, mas eu foquei naquelas que tinham Os princípios do link PNLD, eles estão em um quadro no trabalho? Não, as competências estão no quadro, e o do PNLD os que são descritivo, né? Os que estão ligados ao cuidado que deve ser feito com o mapa no livro. Não, eu estou dizendo assim, da maneira como você apresentou aqui, você podia colocar em um quadro. Entendi. Né? Entendeu? E aí as duas coleções, eu acho que você... a gente sabe que a expedição geográfica é muito adotada, né? Mas às vezes a gente quer um pouco mais de critério objetivo, né? Onde elas são adotadas, né? Quantas escolas de Teresina adotam essas coleções? Você tem uma ideia disso? Né? Para você afirmar que é uma das mais adotadas, né? Então, assim, uma outra coisa que eu observei, acho que eu tinha até comentado na qualificação, né? Você disse que foram contabilizadas 849 representações cartográficas, 520, né, pertence à coleção Expedição Geográfica, 329. O que é que significa GAG, que eu procurei, né? Geração Alfa Geografia. Geração? Geração Alfa Geografia, que é a coleção das escolas privadas, e a EG Geração Alfa. São as expedições geográficas. Expedição Geográfica, no momento, a primeira vez que eu cito, eu falo Expedição Geográfica. Uma coisa que você podia ter feito, pode até fazer no arquivo posteriormente, né? Quais são os temas
das geografias que estão nessas representações, os temas predominantes. Eu não sei se você tem esses dados, né? Para gerar gráficos, né? Acho que ficaria bem legal. Você traz vários gráficos bem elaborados e tudo, né? Eu só teria essa observação a fazer nos gráficos. Normalmente, quando você tem uma contagem alta, né? Melhor expressar através de porcentagem, percentual, né? Frequência relativa, né? Frequência absoluta. E aí a gente vai se aproximando aqui para o final, né? E eu vou ressaltar, né, aquilo que eu comentei lá no início, né? Que você procurou articular a parte teórica com as análises. Voltou sempre voltando a BNCC, o PNLD, para argumentar sobre a função ilustrativa e técnica da cartografia em detrimento da criticidade, né? Não problematiza os conteúdos, né? Ou seja, relacionou categorias teóricas do trabalho com a análise do corpus, né? E cita autores novamente, como Fonseca, Cima, Castelar, Catuta, né? Você vai citando, né? Muito bacana, né? E aí, já na parte final, né? Normalmente você coloca, já na seção 7, né? Você coloca uma introdução, então eu sugiro que você não coloque essa introdução logo depois da sessão, que fica um hiato aí entre o 7 e o 7.1, né? Então, tira essa introdução, deixa só o texto, ativa a palavra introdução, deixa só o texto, né? Então, assim, os critérios que você utilizou, né, estão aportados no seu referencial teórico, né? As atividades propostas são muito interessantes, né? Valorizou os elementos visuais, textuais, simbólicos, né? Valorizou as relações espaciais, as escalas e as dinâmicas territoriais, né? O que eu observei assim, o que eu senti falta foi dos mapas. Você está analisando o mapa e não aparece o mapa no trabalho, Otávio. Tem mapa do trabalho, Otávio. Então tem que colocar, né? E onde é que você pode colocar os mapas, né? Você pode colocar. Eu tinha sugerido que você poderia tentar fazer isso nessa parte, nessa discussão da análise, né? Colocando alguns mapas e tal, né? E categorizar, daria um trabalho maior, mas poderia ser feito. Mas eu acho que você pode, nesse capítulo final, no último capítulo, você pode colocar a atividade e o mapa. Você descreve a atividade e depois reformula, né? Mas aí você apresenta a atividade com o mapa, né? Acho que ficaria bem legal, porque um trabalho que faz análise de mapa tem que apresentar os mapas, né? Aí, por fim, eu sugiro assim, que você, é porque eu tô cansado, viu? Eu tô num ritmo mais lento aqui, Lenil, porque o negócio aqui tá punk, essas matrículas, um monte de coisa. Então, assim, eu sugiro, Otávio, que você inclua nas atividades propostas, além dos mapas, das atividades, né, com seus respectivos mapas, né, que você coloque também, considerando o seu referencial teórico, né, os princípios geográficos que você está propondo, né, na atividade, princípios geográficos que podem ser abordados na atividade, você identifica esses princípios, identifica os conceitos espaciais, né, por exemplo, orientação, é localização, é distribuição, é ordem, conexão, é analogia, é diferenciação de áreas, né? Então, que você coloque isso. Eu acho até que é possível, né, você dialogar um pouco com as categorias geográficas que podem ser abordadas, até porque quando você propõe, né, a reestruturação da atividade, você
sai um pouco da cartografia e vai para a geografia. Então, eu acho que, nesse caso, caberia você, pelo menos, né, citar, né, que podem ser trabalhados conceitos de lugar, ou paisagem, ou lugar e paisagem, região, território, né? Acho que caberia você, rede, né? Você poderia incluir. E você fala de outros conceitos da geografia nas atividades, né, no âmbito das 8 atividades, a descrição, outros conceitos da geografia que você pode reunir, né, e colocar em um tópico, um ponto, né, um quadrozinho, né, os conceitos geográficos trabalhados. Uma outra coisa que eu acho que refina mais ainda, né, e são coisas fáceis de fazer, porque você domina o assunto, é você trazer um pouco da semiologia gráfica, né, do Jacques Bertin, né? Então, você pode, por exemplo, colocar qual é o tipo o modo de implantação da informação, se é pontual, linear, zonal, né? Então, você pode colocar também quais são as variáveis, né, visuais, ou também variável de retina, que estão presentes nessa atividade, né? Normalmente, a cor, nos anos do ensino fundamental, na educação básica, né, ela predomina, né? Mas você pode, para refinar mais, você trabalha com a cor, você trabalha com o valor, né? Indo do claro para o mais escuro, com a forma, com o tamanho, né? Por exemplo, nas legendas dos mapas, explorando isso nas legendas do mapa, para ir para um nível de análise que saia dos elementos externos, trabalhe os elementos externos, estou falando da cartografia em si, né? Tecnicamente, né? Mas é uma linguagem, né? Então, são elementos, são signos, né? Então, para você trabalhar isso, enriquece bastante, refina mais, né? Você sai um pouco dos elementos externos, e vai para os elementos internos, né? Presentes no mapa. Então, acho que se você conseguir colocar isso, né? Fica bastante legal, né? A proposta de atividade com mapas, né? Agora, uma coisa que a gente tinha comentado e para finalizar, né, que a gente tinha comentado na qualificação, que eu acho que pode enriquecer muito o teu trabalho, tá? Você tem que relatar esse trabalho. Eu estou impressionado, Lenildo, aqui, só nós, né? Trabalho tão rico, né? E agora, na didática da geografia, o teu trabalho, eu pedi a tua autorização, né? Para eu trabalhar um texto, né? Não sei se ele já vai estar pronto daqui para o dia, sei lá, para o final de março, início de abril, né? Trabalho pronto, trabalhar um capítulo desses aí na didática da geografia, capítulos muito bem elaborados, muito bem tecidos, né? Acho que seria possível. E apresentar isso para os professores, né? Essa apresentação que você fez aqui, você poderia, né, apresentar, né, aos professores, né? Então, seria muito interessante, né? Ou a gente pensar também numa palestra no âmbito do NUPEG, do nosso núcleo, né? Seria bastante rico, né? Então, assim, são esses os meus comentários. Francisco Otávio Mascarenhas, né? Francisco Otávio Mascarenhas, que avançou tanto, né? Fiquei muito feliz em ver seu progresso, sua progressão, né? Um trabalho bem feito, bem elaborado. Precisa de alguns ajustes, né? Como todo trabalho, né? Mas, assim, um trabalho que a gente percebe foi árduo, uma brincadeira, isso realmente exigiu de você um esforço, né? Esforço grande para fazer essas análises. Então, é isso. Obrigado, professor Lenil. Obrigado, professor Armstrong. E aí, nessa sugestão da disciplina de didática, professor, eu acho que o mais, assim, uma boa sugestão é convidar ele diretamente para conversar com os novos mestres e doutores, os novos mestrandos e doutorandos que estão entrando, para dizer como a pesquisa é viável, dá um estímulo a eles, é uma possibilidade que a gente pode... Nos seminários, a gente faz os seminários, e o Otávio vai lá e dá o recado dele, da cartografia, exatamente, né?
Exatamente. trabalha com a cartografia. Obrigado pelo convite, professor. E aí nessa leitura da colocação dos mapas, eu mesmo na orientação achei que não era viável, porque seria um trabalho mais complexo ainda. Eu acho que isso está para doutorado. Para doutorado, se ele seguir a mesma linha, aí, como você disse, trabalhando com mapa, mas não tem mapa, porque o objetivo não era exatamente trabalhar com mapa, o objetivo era catalogar os mapas. Então, para o doutorado, eu acho que realmente seria uma boa Mas no sugestão. caso das atividades, são 8 atividades. No caso, seriam 8 mapas. Que ele pode colocar como o mapa está no livro. Sim, estava numa versão inicial, numa versão que não era a versão final uma decisão de vocês. Tá? Estava na versão quase final da dissertação, mas depois eu decidi, optei por tirar, porque eles já estavam bem descritos lá, mas eu entendo o valor da contribuição da imagem do mapa lá na... Eu acho importante. Perfeito. Ajuda bastante. Professor Leonid, faça um comentário geral sobre as recomendações do professor, ou a gente passa direto para a sua... Não, eu ia passar a palavra para você, pode ficar à vontade. Comentário agora da avaliação do professor Gustavo. Tá, então vou tentar ser bem sucinto como todas as minhas falas. Então, eu fico muito feliz porque você percebeu o avanço significativo na parte da discussão teórica, professor. Era algo que realmente queria dedicar bastante tempo e fazer um avanço significativo. Agradeço pelo elogio com relação à escrita. A questão da introdução fragmentada foi uma espécie de acordo com o professor Nilde, mas, obviamente, a gente pode... Todas essas recomendações eu vou rever com muito carinho e eu fico muito feliz de a gente ter tantas opções de melhoria no trabalho, de aprimoramento. A questão do título da obra, eu reconheço que talvez a minha perspectiva docente possa ser alterada por uma parte mais voltada para análise. A parte de metodologia que você falou, apesar de ter o mesmo patamar do restante do trabalho, o mesmo padrão de qualidade e robustez, isso vai ser analisado também. Agradeço pelo comentário que o trabalho está bem articulado. Você também elogiou a parte de que a gente fez uma introdução e uma retomada em cada um dos capítulos. Isso foi uma recomendação do professor Lenilde, que todo capítulo finalizasse com uma retomada, que já gerasse uma espécie de gancho para o capítulo seguinte, e isso foi bem trabalhado. Eu já reconheci isso como ponto forte da dissertação antes mesmo do seu comentário. E aí, a combinância com propostas reelaboradas foi algo que eu falei com o professor Lenilde antes mesmo de iniciar a construção, que eu queria que, independentemente de qual trabalho a gente fosse fazer, a gente tivesse uma parte de proposição que finalizasse com algo que o professor lá no Japão, se ele traduzisse o trabalho, ele poderia ver alguma contribuição para a didática dele. O critério de adoção foi realmente quantidade, e aí eu reconheço que é um critério que está um pouco solto, porque foi através de conversas com professores. Então, os professores têm um grupo, aqui em Teresina, eles escolhem conjuntamente e somente uma coleção, e isso eu escutei de alguns professores, então não é algo que foi só um professor que falou, somente uma coleção adotada. Então, eles concordam, eles avaliam todas, recebem várias, escolhem algumas, sentam para discutir, e aí vão discutindo até chegar no consenso de apenas uma coleção. E aí, nas escolas... Você pode escrever isso no trabalho, essa sua experiência. Perfeito. E aí, esses professores me repassaram que todos eles utilizam expressões geográficas, isso no ano passado, e era uma prática já de alguns anos. Então, era uma espécie de direcionamento da própria secretaria para facilitar o processo, porque se é só uma coleção, fica mais fácil de adquirir, de repor e tudo mais. Então, eles facilitaram dessa forma. Taxonomia de Bloom foi uma escolha. Assim, eu tive algumas limitações, alguns gargalos aí temporais, o professor Lenilde sabe bem disso, por conta do trabalho, da minha posição de confiança na escola que cresceu, então fui promovido, digamos assim, durante o processo. Isso gerou uma carga uma disponibilidade menor, digamos assim. É uma escola bilíngue que você trabalha? Exatamente, uma escola bilíngue, e eu sou o coordenador do currículo internacional, e então é algo novo que a gente estava implementando. Isso exigiu muito de mim, de minha capacidade organizacional, demanda de energia, até mesmo de capacidade psicológica mesmo. Às vezes eu chegava com o tempo, mas não estava com a cabeça ok para pesquisar, e aí passava uns dias, e aí chegou assim, até em certos momentos, até em meses, sem seguir as recomendações do professor Lenilde, se afastar um pouco.
mas eu depois voltava e, graças a Deus, conseguia avançar. Então, algumas escolhas foram assim, reconheço que é positivo, mas não faço porque eu preciso finalizar o trabalho, preciso dar um esboço final para o professor Lenilde analisar. E aí eu vou, essa eu posso dizer que eu posso acatar por recomendação sua, a questão do estado da arte, do estado do conhecimento. A parte de citações estrangeiras traduzidas, não traduzidas, porque a recomendação foi traduzir, né, e não traduzida, eu coloquei mesmo para, quase como uma espécie para me vender, digamos assim, porque é vender a ideia de que eu tenho um domínio e tudo mais. Então, se for uma recomendação não obrigatória, eu prefiro deixar não traduzida. Mas se for algo que é necessário traduzir, É obviamente eu posso. necessário. Então, eu posso, sim, perfeito. Então, eu vou colocar aqui como algo que deve ser feito e não opcional. Você está no Brasil. A questão dos temas predominantes também foi uma escolha, porque eu percebo o enriquecimento que isso traria, mas como não era o foco principal, a quais conteúdos os mapas estão atrelados, eu preferi não fazer mais esse gráfico, que seria mais um processo de análise. E aí eu não tive uma coisa importante, nesse período da análise dos livros, eu não tive os livros o tempo todo, então teve alguns momentos que eu precisava fazer tudo e depois eu precisava devolver os livros, e aí eu ficava sem ter condição de expandir em algumas coisas que eu percebi que poderiam até enriquecer e melhorar o trabalho, mas por não ter mais o livro em mãos, eu não podia continuar. E aí, como eu falei, uma das últimas observações sobre a questão dos mapas dos trabalhos, eu pensei em colocar, mas aí como estava imagem e descrição, eu preferi manter a descrição até para facilitar a parte de formatação, que foi algo que demorou muito para ser feito, porque a gente sabe que é bastante complexo, são muitas normativas para a formatação do trabalho. Conceito de geografia e semiologia gráfica, eu agradeço pelo conselho, mas acredito que não vai entrar por conta dessa questão de limitação de tempo que eu falei, mas vou analisar com o professor Lenilde. E eu tenho interesse em apresentar aos professores para ser uma espécie de finalização do processo. Então, depois que eu enviar, que tiver tudo ok, que eu não tiver certeza que não há nada mais a ser feito, que foi enviado para a biblioteca, eu acho que é quando finaliza o processo, é o envio para a biblioteca, porque não tem mais como alterar. Aí eu vou pensar em adentrar tanto nas escolas públicas, que eu fui ajudado pelas escolas públicas, aqui na escola onde eu trabalho, e nas oportunidades que a UF com certeza vai aparecer. Eu já deixo à disposição o meu nome para que, se tiverem eventos aí, posteriores que trabalhem essa temática, eu faço questão de apresentar o trabalho para contribuir. Então, novamente, muito obrigado, professor, e aí eu fico muito feliz porque... Assim, com um tom mais prescritivo, né? Eu fui num tom mais de sugestão, vou ser mais prescritivo agora. A questão das frequências, né? Como é coisa rápida para você fazer, que você colocasse as frequências absolutas relativas. O Excel faz isso. Eu acho que quase é automático, né, Lenil, que ele faz. Já coloca lá, as duas. Perfeito. E aí eu finalizo agradecendo. Acredito que se eu for optar por continuar no doutorado, provavelmente não será na UFP, porque eu acredito que eu já tenho um ciclo fechado, digamos assim, na instituição. E eu aproveito para agradecer pela contribuição lá desde 2012 que você tem dado para a minha formação como professor, tanto para o professor Lenilde, mas também para o professor Armstrong, que são da velha guarda, digamos assim, da geografia na Federal. Obrigado, A gente fica muito orgulhoso, Francisco Otávio, assim, de ter acompanhado você e saber que você teve essa projeção, né, no contexto da atividade docente na nossa cidade, né? Eu lembro 12 de dezembro de 2012, e aí eu acho que no segundo período já tive aula com o professor Lenilde sobre pensamento geográfico, e a gente analisou eu lembro quando você começou, estou estudando inglês pela internet e tal, então depois disse, não, já estou dando aula, eu digo, rapaz, estou dando aula. Ele é acelerado, Lenilde. Professor Lenilde com pequena história crítica na disciplina de pensamento geográfico, evolução do pensamento geográfico. Então, obrigado pela contribuição que vocês deixaram na minha formação. Um orgulho ter como aluno. Então, professor, tá. Pois é, a jovem velha guarda. Aí eu fico mais na jovem e a velha guarda com o professor Armstrong, que é oriundo da casa. Ele é formado em graduações e mestrado na UFPI e doutorado lá na UFC. Então,
A gente realmente fica muito feliz quando os nossos colegas, nossos pares, voltam, né, nossos estudantes voltam para fazer curso de pós-graduação, e mesmo conhecer o seu projeto, a nossa universidade estará sempre à disposição, se você quiser fazer o doutorado com a gente continua à disposição. Pois é, Otávio, agora a gente vai ter o CAPS Global, porque nós estamos no CAPS Global, para você tentar conseguir bolsa, né? Fazer um sanduíche fora do Brasil, né? Você pode pensar num país de língua inglesa, né? Eu tenho um pé muito fincado, digamos assim. O professor Lídio sabe disso no ensino privado. A possibilidade de eu abrir mão do que eu tenho aqui hoje no currículo internacional privado, né? Porque são poucas escolas públicas que tem no Brasil, não tem nenhuma. É muito pequena. E aí, como dá a flexibilidade de mudança de local, porque a aula que eu dou aqui é a mesma que o professor lá no Japão dá, então acredito que eu vou tentar linkar as duas coisas, continuar trabalhando nesse currículo privado e fazer um doutorado em um outro local, de preferência, até mesmo fora do Brasil. Então, Legal. por isso que eu falei que talvez o meu ciclo na UFP, como instituição de ensino, Sim. esteja finalizado, mas eu sou muito grato por tudo que a instituição me proporcionou, através de professores como vocês. Então, obrigado, a gente encerra nesse momento essa fase Lenilde, a gente vai dar um tempinho. Vou encerrar essa gravação agora, a gente faz a reunião interna, e daqui a pouco